Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, nesta primeira semana da Quaresma, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje nós lemos o evangelista São Mateus no capítulo 25, versículos do 31 ao 46. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos a vivência deste tempo quaresmal, esses 40 dias de preparação, para que nós possamos bem celebrar o mistério central da nossa fé, que é o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, logo nesta primeira semana, nós vemos o Senhor que nos fala desta realidade escatológica, ou seja, daquilo que está por vir, quando nos fala do juízo final, usando este exemplo bastante corriqueiro, bastante conhecido, daqueles que conviveram com ele. O rei que se senta no seu trono e que separa os bons dos maus, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, colocando as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. E nós vemos o Senhor que nos apresenta qual é o critério para que alguns possam ir à sua direita, outros possam ir à sua esquerda, para que alguns possam ir para o castigo eterno, enquanto outros tenham como recompensa a vida eterna. E o critério é justamente o bem que podemos realizar, a caridade que nos dispomos a praticar. Porque o Senhor é bastante claro quando coloca como critério justamente o fato de que eu estava com fome e me destes de comer, ou então não me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber.
Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. E nós temos o complemento quando o Senhor diz àqueles que tudo isto fizeram, que em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso, a um dos menores de meus irmãos foi a mim que o fizeste. Com isso, é claro, Jesus vem nos falar de uma daquelas práticas que nós meditávamos na quarta-feira de cinzas e que são essenciais para a nossa conversão, a prática da caridade. Olharmos o nosso irmão e vermos nele a face de Cristo. Olharmos ao nosso irmão e ao ver a sua pequenez, ao ver as suas dificuldades, procurar ajudá-lo como se estivéssemos ajudando o próprio Cristo. E assim o Senhor nos garante que todo aquele que pratica a caridade para com os pequenos, para com os pobres, para com aqueles que sofrem, terá de fato a sua recompensa, não nesta terra, mas no momento do juízo final. A caridade feita ao irmão, em nome de Cristo, lhe trará a participação na vida eterna. É isso que ele diz quando diz: portanto, estes, aqueles que não praticaram a caridade, irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. E com isso, mais uma vez, o Senhor vem nos recordar que a caridade praticada ao nosso irmão, aquele que convive conosco, é realizada ao próprio Cristo. Todas as vezes que praticamos a caridade com os nossos irmãos, é a Cristo que devemos ver. E é Cristo mesmo, então, que recebe de bom grado esse nosso gesto de cuidado, este nosso gesto de amor. É claro, com tudo isto, o Evangelho nos deixa um convite bastante claro. É necessário olharmos o outro não como um inimigo. É necessário olharmos o outro não como alguém que deve ser deixado de lado, mas é necessário olharmos o outro como nosso irmão. É necessário olharmos o outro e ver nele a face de Cristo, e assim realizar todo o bem necessário para que aquele nosso irmão, aquela nossa irmã possa ter mais uma vez a sua vida e a sua dignidade restabelecidas, na certeza de que a caridade feita ao nosso irmão não passará despercebida diante dos olhos do Senhor. Mas como o Senhor mesmo nos diz, toda vez que fazemos o bem a um dos menores dos seus irmãos, é a Ele mesmo que fazemos este bem. Fica, portanto, este convite para que ao longo deste tempo quaresmal possamos fazer este compromisso de apoiar tantas obras de caridade que existem em nossa sociedade, mas de modo especial, tenho certeza que a paróquia em que você frequenta possui ou um serviço de cesta básica, ou às vezes uma distribuição de alimentos para moradores em situação de rua. Procure informar-se, vá na secretaria paroquial e apoie essas iniciativas, porque eu sei que às vezes nós nos limitamos a fazer a caridade porque nós não sabemos, de fato, se aquilo que nós estamos dedicando, se o dinheiro que estamos dando em oferta, será de fato usado para o bem. Mas tenha uma certeza, na sua paróquia existem obras de caridade. E se você apoia estas obras, com certeza, na sua doação, o seu trabalho, o valor em dinheiro que talvez você possa contribuir, será usado da melhor maneira possível. Por isso, tendo a caridade como um dos tripés da nossa vida e deste tempo quaresmal, procuremos ir nas nossas paróquias, nos informarmos das obras de caridade que ali são realizadas e colaborar com estas obras, na certeza daquilo que mais uma vez nos fala o Senhor: a caridade praticada ao irmão é realizada ao próprio Cristo. Oremos. Convertei-nos, ó Deus, nosso Salvador, e para que o esforço quaresmal nos seja proveitoso, instrui nossas mentes com a doutrina celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina,
na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.